Eu falo isso porque muitos, desculpe aqui, Vanjo, muitos no país foram aprendendo o que estava acontecendo por meio de gente que tinha informações e que foi formando aquilo que se chama hoje de movimento conservador, né? Sim. Só que dentro desse movimento conservador existe também uma defesa do direito ao ódio, do direito ao palavrão, do direito à indignação, e que a falta de não respeitar ninguém. Esse discurso ficou tão grande que se você disser que não, você é vaiado simplesmente porque você é contra o palavrão, você já é um fracote, né? Então, o que você teria para nos dizer com relação a esse ambiente todo? Vanjo, antes de você responder, eu queria pongar aí, só rapidinho, adicionando uma questão que eu acho que é muito importante, que é o revanchismo. Quase que como a gente tem que dar uma resposta na mesma proporção. Né? Então, assim, já que está vindo um mal do lado de lá, eu tenho que devolver com mais mal ainda. Perfeito. Veja bem, primeiro é importante separarmos conservadorismo de fé cristã. Eu nem quero falar cristianismo para não dar essa conotação de cristianismo histórico, mas da fé em Jesus. Então, todo cristão verdadeiro é conservador, mas nem todo conservador tem qualquer vínculo com a fé. E isso se misturou, porque houve muita presença evangélica nesse movimento conservador. Sim. Então, de repente, aquele entendimento de que todo conservador é gente boa, né? É santo, é um servo de Deus, e não é assim. E a igreja não pode contaminar-se por esse espírito de revanchismo que está falando agora, Jean. Ao contrário, nesse momento, a igreja tem que ser sal e luz e salgar essa gente. Se os irmãos permitirem que seus corações se encham de indignação e permaneçam indignados, vai ser muito difícil conter isto e canalizar isso para amor. Eu creio que é possível harmonizar indignação com compaixão, se a fé estiver dosada na medida correta. Vamos ver exemplos bíblicos. O discurso de Estevão denunciando as autoridades de Israel foi muito duro. Foi duríssimo, foi duríssimo. Muito duro. Assim, Estevão botou eles na parede e apertou. Como diz o baiano, apertou com força. E eles reagiram matando Estevão. Mas esse Estevão, que denunciou com tanta veemência e eloquência e firmeza os erros, os desvios daqueles homens, inclusive desvios no coração, se vocês sempre erram no coração. Chamar um judeu de incircunciso é a maior ofensa que existe. Exatamente, Estevão fez. Mas ele não estava tomado de raiva e não evocou a justiça própria. Ao contrário, ele disse: Pai, não lhes imputes esse pecado, os livre disso, né? Que a minha morte não seja colocada em conta na hora deles serem julgados. Ninguém consegue falar isso se estiver tomado dessa indignação carnal e humana, de justiça humana. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A indignação, quando ela é justa e santa, como a de Estevão, denunciando o pecado, ela não exclui a compaixão e a misericórdia. Os discursos de Jesus em Jerusalém, antes da sua crucificação, foram duríssimos contra os fariseus. Ele disse: fariseus hipócritas, como escapareis da condenação do inferno? Jesus denunciou publicamente aqueles homens, os envergonhou, mas lá na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele não permitiu que essa indignação assim amargurasse seu coração. Porque a indignação que foi produzida em ser Jesus foi indignação santa, celestial, pelo pecado. Então, não é uma questão de justiça humana. Então, assim, nesse momento nosso, Marcos e Jean, eu acho que a igreja, irmãos em geral, junto com todo o movimento conservador, teve manifestações públicas e civis próprias, legítimas, que a lei legitima, ou pelo menos legitimava, que autoriza, ou pelo menos autorizava, enquanto foi uma coisa pacífica, tranquila, ali eram expressões de patriotismo verdadeiras, mas quando isso deu em nada, acabou-se. Nós temos um novo presidente, diplomado, empossado e governando. É o nosso rei, paciência. E a Bíblia manda que tratemos com honra. O trato direto com essas pessoas deve ser honrosa.
Nero não era um homem digno porque era rei, mas deve ser tratado com honra. Herodes e Pilatos não eram homens dignos porque eram autoridades, mas devem ser tratados com honra. E se a igreja não fizer a separação, que houve um limite para essas manifestações cívicas e legais, houve um limite, acabou, não cabe mais, não tem o que fazer legalmente hoje. Então agora é ser igreja pura e simples e nos movermos em cima disso que o Senhor nos manda fazer, nos encher do Espírito Santo, nos encher de graça de Deus e amar o inimigo e orar pelo que persegue.